Meus caros amigos, irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa formação. Quero acolher a todos com a nossa saudação de que Jesus seja amado por todos os corações. Convido você a rezar comigo, pedindo ao Espírito Santo que conceda a todos nós a sabedoria, a fim de que possamos compreender aquilo que Deus deseja falar conosco através desta nossa formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero iniciar dizendo que a nossa formação, o nosso estudo, ele não tem uma função pragmática, como, por exemplo, passar num vestibular, né? Nós não teremos nenhum diploma, nada disso. O que nós queremos aqui é oferecer, através dos nossos estudos, uma possibilidade de elevar o homem na sua dimensão humana, na sua dimensão espiritual, ajudando o homem a ser aquilo que ele é. E é justamente porque desejamos ver nosso Senhor conhecido e amado por todos, nós então, da comunidade Missão Theotokos, estamos desenvolvendo uma série de formações voltadas especialmente para a família e que naturalmente passa pelo amadurecimento espiritual e humano. Então nós sabemos dos desafios e da necessidade de formação que todos os católicos precisam ter para que possam colaborar, para que possam cooperar com o reino de Deus. Sabemos também da dificuldade que muitos encontram para conseguir uma formação reta, uma formação firme, uma formação verdadeira. Então, some-se a isso a dificuldade temporal, a dificuldade geográfica. E nós vamos perceber que a possibilidade formativa dos católicos fica ainda mais reduzida. É por isso que no ano de 2013, portanto já 7 anos, nós da comunidade Missão Theotokos, nós iniciamos um projeto chamado Escola de Formação e Espiritualidade de Lectos Discípulos. Então, esse projeto, ele surgiu a partir de uma inspiração de Deus, mediante a palavra do profeta Oséias, que registra uma observação feita pelo Senhor, que vai dizer: meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então a escola de formação de lectos discípulos, ela é destinada a todos os católicos, a todos os cristãos que sentem em seu coração
o desejo de anunciar a pessoa de Jesus Cristo e de comunicar a revelação de Deus através da Sagrada Escritura, através do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição. E também para todos aqueles que desejam aperfeiçoar o seu ministério, seja ele o ministério da palavra, sejam os pregadores dos movimentos, para os catequistas, para os evangelizadores de crianças, para os ministros, enfim, para todos os tipos de serviço. Então, o objetivo da escola é justamente avivar os corações a partir do batismo no Espírito Santo, para assim realizarmos o anúncio da boa nova contida no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o objetivo também é darmos a todos nós católicos uma vivência plena da vocação batismal como testemunha verdadeira de Jesus Cristo. Contudo, temos também como finalidade despertar em nossos corações o desejo de se aprofundar no conhecimento dos documentos da Santa Mãe Igreja e de temas importantes como, por exemplo, a teologia do corpo, a cura da alma, a teologia do filho pródigo, a liturgia, entre tantos outros. Na formação de hoje, nós iremos tratar, vamos fazer aqui uma formação a partir do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Nós vamos tratar sobre a segunda das bem-aventuranças. Iremos usar como fonte a Bíblia de Jerusalém. Então, na Bíblia de Jerusalém, esta é a segunda bem-aventurança. Eu digo isso porque se você fizer uso, por exemplo, da Bíblia da Ave Maria, seria então a terceira bem-aventurança, ok? Então, o texto de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Lembrando que eu estou fazendo uso da Bíblia de Jerusalém, e que vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Começo dizendo que as bem-aventuranças não são só um bom programa ético que nosso Senhor traçou para os seus discípulos. São antes o autorretrato de Jesus. Isso mesmo, ele é o verdadeiro pobre. Jesus é o verdadeiro pobre. Jesus é o verdadeiro manso. Jesus é o verdadeiro puro de coração. Jesus é o verdadeiro perseguido pela justiça. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, São Paulo nos recorda sobre a doçura e a mansidão de Cristo. São Pedro, por sua vez, recorda a atitude de Jesus na paixão. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. São Pedro vai dizer, o texto vai dizer o seguinte: não respondia e não ameaçava. Então Pedro está se referindo a Jesus. Ele não respondia, ele não ameaçava, porque se entregava àquele que julga com justiça. Portanto, na paixão de Cristo, nós podemos ver fortemente
esta característica de Jesus. Nós podemos ver fortemente na paixão de Cristo a mansidão de Jesus. Então voltemos aqui à bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em uma das catequeses do Papa Francisco, deste ano de 2020, ele dizia que a palavra manso indica também aquele que não tem propriedades terrenas. Portanto, nos toca o fato de que esta bem-aventurança diga justamente que os mansos herdarão a terra. Inclusive no Salmo 36, versículo 11, esta bem-aventurança também é citada. E nós vemos também esta relação da mansidão com a posse da terra. Então o Salmo vai dizer: quanto aos mansos possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. Então, essas duas coisas, se pensarmos bem, parecem incompatíveis. Por quê? Porque na maioria das vezes, a posse da terra é o ambiente, é o âmbito típico do conflito. É o que nós vemos, por exemplo, nas guerras. É o combate por um território para obter a hegemonia sobre uma certa área. Um exemplo é a guerra entre a Argentina e o Reino Unido, no início dos anos 80, que partiram para um conflito armado pelo controle de um pequeno arquipélago no Atlântico Sul, conhecido como as Ilhas Malvinas. Eu trago esse exemplo porque era justamente quando eu estava no tiro de guerra, né? Então, foi justamente ali em 83 que surge então este conflito. Mas, por exemplo, a guerra a Rússia contra a Ucrânia é uma guerra pela independência da Ucrânia, né? Então, é um conflito para obter o controle daquele território. O eterno conflito entre Israel e a Palestina e tantos outros conflitos ao longo da história que nós poderíamos citar aqui como exemplo, né? Então, esses são apenas alguns exemplos para dizer que terra nós iremos herdar. De que terra Jesus está falando nas suas bem-aventuranças? Então, se nós lermos com atenção esta bem-aventurança, nós vamos perceber que o verbo usado aqui é que os mansos, eles herdarão a terra. Eles a herdam. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nas Escrituras, o verbo herdar tem um sentido ainda mais profundo. O povo de Deus chama herança justamente a terra de Israel. Por quê? Porque é a terra prometida, é a terra da promessa. Então, aquela terra é uma promessa, é um dom para o povo de Deus. Por quê? Porque ela é um sinal de algo maior do que um simples território.
Eu quero fazer aqui a leitura com vocês do livro do Apocalipse, no capítulo 21, e que vai dizer, Apocalipse 21, logo no início. Olha aqui, 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Há uma terra que é o céu. Isso é, a terra para a qual nós caminhamos, conforme nós acabamos de ler aqui no livro do Apocalipse. Portanto, o manso é aquele que herda o mais sublime dos territórios. E qual é o mais sublime dos territórios? O céu. Então, ser manso não é ser uma pessoa, vamos dizer assim, acomodada. Mas é o discípulo de Cristo que aprendeu a defender bem esta outra terra, essa terra que não é desse mundo. Então, o manso é aquele que defende a sua paz, que defende a sua relação com Deus, que defende os seus dons, que defende os dons de Deus. Manso é aquele que protege a misericórdia, é aquele que protege a fraternidade, é aquele que protege a confiança, a esperança. Por quê? Porque as pessoas mansas são pessoas misericordiosas, são pessoas fraternas, confiantes, e são pessoas cheias de esperança. Então, aqui, eu creio que deva ser importante fazer menção para o pecado da ira, que é um movimento violento de que todos nós conhecemos o impulso. Quem nunca ficou com raiva alguma vez na vida? Eu não sei, acho que todos nós, né? Então, agora, se nós invertermos o sentido da bem-aventurança e fazermos uma pergunta, vamos perceber quantas coisas nós já destruímos com a ira. Vamos perceber quantas coisas nós já destruímos porque não fomos mansos, dóceis. Quantas coisas nós fazemos quando somos tomados pela raiva. Quantas coisas nós perdemos. Um momento de cólera pode destruir tantas coisas, não é verdade? Quando perdemos o controle, não avaliamos aquilo que realmente é importante. Então nós ficamos cegos, ficamos surdos. E é aí que se pode, por exemplo, arruinar a relação com um irmão. Então, pela ira, pela cólera, tantas pessoas, tantos irmãos não se falam mais, se afastam um do outro. Então, nós podemos concluir aqui numa frase, né? A mansidão reconcilia. A ira, a cólera, separa. Então, a virtude da mansidão, ela é capaz de conquistar muitas coisas, principalmente de conquistar o coração do outro e salvar as amizades. Então, no texto que nós estamos refletindo, de São Mateus, a segunda bem-aventurança, a terra a ser conquistada com mansidão é a vida eterna, irmãos.
é a minha salvação. Mas também daquele irmão de que fala o próprio Evangelho de Mateus. Lembram? Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, o que é que o texto diz? Você terá ganho um irmão. Então, não há terra mais bela que o coração do outro. Não há território mais belo a conquistar que a reconciliação, que a paz restabelecida com o irmão. E aquela é a terra a herdar com a mansidão. Bom, outra coisa importante que quero refletir com vocês e que nós podemos observar nesta bem-aventurança é que a mansidão é uma das características que Jesus usou para descrever a si mesmo. Um outro texto belíssimo de São Mateus, no capítulo 11. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, meus queridos irmãos e irmãs, entre todos os atributos e todas as virtudes de Jesus, ele decidiu destacar aqui, enfatizar a mansidão. Então, a mansidão, ela é um dos compromissos que assumimos, por exemplo, na nossa oblação aqui na comunidade. Por isso que a mansidão, ela é essencial na vida espiritual da comunidade de Missão Theotokos. Ela é essencial para o exercício da nossa missão. Então, a mansidão, ela é caracterizada, vamos dizer assim, por três coisas. Primeiro, pela prontidão em fazer o certo. Segundo, pela submissão voluntária, ou seja, pela submissão livre. E a terceira, por um sólido autodomínio. Né? Sobre autodomínio, falaremos em uma outra oportunidade. Por ora, quero dizer que o autodomínio é um dos requisitos básicos para o progresso na vida espiritual. Por isso que devemos nos esforçar para praticá-lo com empenho. Né? Como já vimos, então, anteriormente, a virtude da mansidão, ela é frequentemente mal compreendida, sobretudo no mundo contemporâneo, onde nós vivemos. Né? As pessoas confundem, não têm uma compreensão exata, aprofundada do que significa ser manso. Então, mansidão significa força e não fraqueza. A mansidão, ela é ativa, logo ela não é passiva. Mansidão significa coragem e não timidez. A mansidão, ela é moderada, ela não é excessiva. Mansidão significa modéstia. E não se trata de promoção pessoal ou de exibição pessoal. Não, a mansidão ela é graciosa, ela é delicada, ela não é arrogante. Então, uma pessoa mansa, ela não se irrita facilmente, não é pretensiosa. Uma pessoa mansa, ela não é prepotente. Inclusive, uma pessoa dócil, uma pessoa mansa,
ela é capaz de rapidamente reconhecer, e outra coisa, reconhecer e se alegrar com a conquista dos outros. Então, veja, olha aqui, a primeira bem-aventurança, você sabe, né? A primeira, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se a primeira bem-aventurança, ser pobre em espírito, indica dependência de Deus e a constante necessidade da sua orientação, do seu apoio, dos seus cuidados, ou seja, a primeira bem-aventurança é um reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes de Deus. A segunda bem-aventurança, de acordo com o evangelista São Mateus, Bíblia de Jerusalém, a mansidão é então a condição para o aprendizado. A mansidão é condição para adquirir conhecimento, irmãos. Adquirir conhecimento mesmo daquelas pessoas que podem parecer menos capazes, menos instruídas, menos experientes, e que talvez não tenham chamados importantes, ou que pareçam não ter muito a contribuir. Então, quando nós não somos mansos, nós somos arrogantes. E podemos justamente desprezar o ensinamento a partir daquela pessoa que nós julgamos apenas ao vê-la. Assim, essa pessoa não é capaz de me ensinar. Então perdemos muito porque não somos mansos. Lembram de Naamã? Naamã, chefe do exército do rei da Síria, que venceu o seu orgulho e, vamos dizer assim, mansamente aceitou o conselho dos seus servos para que ele obedecesse ao profeta Eliseu e se lavasse no Rio Jordão 7 vezes. Então, a mansidão é a principal proteção contra a cegueira do orgulho, do poder, da riqueza, da bajulação. Então, agora, a mansidão é uma virtude desenvolvida por meio do desejo, do exercício, do arbítrio moral, do esforço para conservar sempre a remissão dos nossos pecados. É também um dom espiritual que podemos e que devemos buscar todos os dias. No entanto, devemos nos lembrar do propósito para o qual, vamos dizer assim, essa bênção é concedida, que é o de beneficiar e servir os irmãos. São Francisco de Sales, que é um dos baluartes de nossa comunidade, na sua introdução à vida devota, trata da doçura para com o próximo, e ele diz que essa relação de doçura com o próximo, ele chama isso da flor da caridade. Ele vai dizer em uma de suas cartas: aquele que é afável e brando não ofende a ninguém, suporta e atura de boa vontade, suporte e atura de boa vontade os que o maltratam. Sofrem pacientemente as pancadas e não retribui o mal com o mal. Então, São Francisco de Sales, que é doutor do amor,
o santo da mansidão, o santo da docilidade, nos ensina que o manso nunca se altera. Vence o mal com o bem. Logo após a sua morte, a morte de São Francisco de Sales, descobriram que sua mesa de trabalho estava toda arranhada por baixo. Porque, com o seu temperamento forte, ele preferia arranhar a mesa a responder sem amor e sem mansidão para as pessoas. Então, quando nos aproximamos e seguimos Jesus, quando o nosso compromisso com Cristo é verdadeiro, quando nós nos envolvemos com o seu evangelho e não ficamos apenas observando de longe, então, na medida em que nós vamos nos aproximando, na medida em que nós vamos nos tornando íntimos, nós nos tornamos como Ele é. Somos, digamos assim, fortalecidos pelo Espírito com um autodomínio adequado e com uma conduta sólida e tranquila. Então, mansidão é algo que nós vamos incorporando como discípulos de Cristo. E não somente algo que fazemos. Quando eu disse, que a mansidão é algo essencial para o exercício da nossa missão, para a nossa vocação aqui na comunidade, eu não estou dizendo que a mansidão é especialidade e exclusividade do carisma Theotokos. Ela é condição para viver plenamente nossa vocação. Então, vou repetir, porque é algo muito importante, que nós precisamos saber, sobretudo os membros, os consagrados da comunidade, mas quero dizer para você também que talvez sinta o chamado de viver esta realidade. Então, a mansidão não é especialidade e nem exclusividade do carisma Theotokos. Ela é condição para viver a nossa vocação, ela é condição para sermos santos. Mansidão é um segmento especial de Cristo para viver como Ele viveu, adotando então o seu estilo de vida. E ser manso é um estilo de vida de Jesus. Então nós temos esse compromisso. O quarto compromisso tem assim um sentido muito peculiar para nós. E é parte essencial de nossa vocação. Por quê? Porque radicaliza. Porque ajuda a criar raízes no carisma próprio da comunidade. Então, imitar Jesus na sua mansidão, é o remédio para aquelas pessoas que vivem irritadas, as pessoas que são impacientes, aquelas pessoas que lhes faltam a delicadeza, a cordialidade, a compreensão. Então, se você é uma dessas pessoas, eis o remédio: a mansidão, a docilidade. Então, esse espírito sereno e acolhedor vai nascer e vai crescer em nós na medida em que procuramos estar cada vez mais na presença de Deus. Na medida em que nós considerarmos com mais frequência a vida de nosso Senhor. A mansidão, a docilidade, ela exige uma grande fortaleza de espírito. E o próprio exercício dessa virtude implica, então, em contínuos atos de fortaleza. Assim como os pobres são os verdadeiramente ricos, segundo o Evangelho,
Assim, os mansos são os verdadeiramente fortes. Bem-aventurados os mansos, porque estarão protegidos contra o demônio. Bem-aventurados os mansos, porque estarão protegidos contra os golpes das perseguições deste mundo. Então, queridos, para finalizar, quero falar sobre algo muito importante. Sabe, que é sobre aceitar-se do modo que você é. São Francisco de Sales, no seu livro intitulado Filoteia, a alma que ama Deus, nos ajuda a percorrermos com resolução, com empenho, com confiança e ardor uma vida cristã. Por isso, ele vai dizer que um modo de fazer um bom uso desta virtude da mansidão é aplicá-la a nós mesmos, não nos irritando contra nós em nossas imperfeições. Então, o que eu quero dizer com isso, a partir dos ensinamentos e da obra de São Francisco de Sales, especialmente Filoteia, eu quero dizer que é muito útil você testar a paciência consigo mesmo. Ficar com raiva do que você é, ou ficar desesperado por causa das suas fragilidades, por conta das suas imperfeições, dos seus erros, isso não serve para nada, irmãos. Eu conheço pessoas que vivem com raiva justamente por sentirem raiva. Conheço pessoas que vivem desesperadas pelo próprio desespero. Pessoas tristes por não saberem lidar com a sua tristeza. É verdade que não ficamos satisfeitos com os nossos erros. Claro que sim. Mas é melhor que este desprazer seja tranquilo, seja calmo, seja estável. Então, imagina você sendo julgado por um juiz que tem um gênio exaltado, um gênio precipitado, aquele tipo pavio curto, né? Então, se você é julgado por um juiz assim, você correrá o risco de receber uma pena maior, não por conta das suas faltas, ou pelo que elas são, mas por aquilo que ele mesmo é, por aquilo que o juiz é. Um juiz pronuncia condenações muito mais justas quando ele age de forma razoável, serena, tranquila. Então, nós mudamos os nossos comportamentos e atitudes quando nós fazemos uma autoavaliação com calma, com serenidade, do que quando manifestamos o nosso arrependimento, que na verdade é remorso, né? Mas quando manifestamos esse arrependimento com oscilações de humor e de raiva. Acredite, olha, a correção que um pai faz com seu filho tem mais efeito sobre a criança quando ela sai do coração, do que quando é feita com o uso de uma autoridade excessiva, feita com raiva. Então, se tomássemos consciência do nosso comportamento, do nosso mau comportamento, especialmente com os outros, né? Se nós não fizermos uma autoavaliação com tranquilidade, como a gente ia fazer? Eu diria assim: Ney, você é terrível. Ney, você é miserável, você é incapaz de se controlar.
Ney, depois de tantos bons propósitos, na verdade você não passa de um terrível pretensioso. Você deveria morrer de vergonha, Ney. Você não é digno nem de se dirigir a Deus. Então, eu poderia aqui continuar nesta lógica masoquista e continuar com o mesmo comportamento. Eu creio, e digo isso por experiência, que é mais razoável dizer a mim mesmo: puxa vida, mais uma vez eu caí num velho erro que tenho tanta vontade de corrigir. É hora de fazer melhor. É hora de recomeçar. Nossa oração deve ou deveria ser: Senhor, me ajude a adquirir mais simplicidade. Senhor, me ajuda com a sua graça a adquirir mais humildade, a adquirir mais mansidão. A nossa oração deveria ser assim: da minha parte, Senhor, tomarei mais cuidado com as minhas ações, com o meu comportamento, com o meu relacionamento com os outros, com os meus irmãos, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu esposo, com a minha esposa. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você ser duro demais consigo mesmo. Então, teria tantas outras coisas para a gente falar, mas eu encerro dizendo o seguinte: levante-se quando você cair e tenha confiança em Deus, porque Deus quer vê-lo forte e de pé, para que você continue caminhando com coragem. A mansidão é necessária para tornar agradável a sua vida. A mansidão é necessária para tornar agradável a vida dos outros, sem pretender ter sempre razão, reprimindo o mau gênio e passando por cima dos atritos que surgem no convívio fraterno. A sua vida será muito melhor. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse nosso segundo vídeo, nesta série onde nós estamos falando sobre o carisma e sobre a vocação Theotokos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.